A divulgação de novas gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com políticos da cúpula do PMDB sobre as investigações da Lava Jato, aumentou a tensão hoje em Brasília. E apenas 2 dias depois do afastamento de Romero Jucá do Ministério do Planejamento, também por causa da divulgação de conversas gravadas por Sérgio Machado. Uma das conversas divulgadas hoje é com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Nos diálogos publicados pelo jornal Folha de São Paulo, Renan defende mudanças na delação premiada e fala do medo de políticos com o avanço das investigações. Sérgio Machado defende um pacto com a participação do STF para proteger políticos da Lava Jato, inclusive Lula e Dilma, e isso incluiria a posse de Michel Temer. Sérgio Machado e Renan Calheiros são muito próximos. Segundo delatores da Lava Jato, foi o presidente do Senado quem indicou Machado para presidir a Transpetro, cargo que ocupou por 12 anos. A partir de março deste ano, Sérgio Machado decidiu gravar conversas com Renan e passou a negociar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O jornal Folha de São Paulo revelou trechos dessas conversas. No primeiro deles, Renan e Machado falam sobre o impacto que seria provocado pelas delações de executivos de grandes construtoras. Renan, a situação está grave e vai complicar. Todos vão fazer. Em seguida, conversam sobre a situação política. Renan e Machado falam sobre a possibilidade de um grande acordo para salvar os políticos da Lava Jato, entre eles Dilma e Lula. Michel Temer assumiria com esse objetivo. Machado diz, e essa é a preocupação, porque é o seguinte, ela não se sustenta mais. Ela tem 3 saídas. A mais simples seria ela pedir licença. Renan responde, eu tive essa conversa com ela. Machado acrescenta, ela continuar presidente, o Michel assumiria e garantiria ela e o Lula, fazia um grande acordo. Ela tem 3 saídas, licença, renúncia ou impeachment, e vai ser rápido. A mais segura para ela é pedir licença e continuar presidente. Se ela continuar presidente, o Michel não é um sacana. Renan diz, a melhor solução para ela é um acordo que a turma topa, não com ela. A negociação é fazer o parlamentarismo e fazer o plebiscito, se o Supremo permitir, daqui a 3 anos. Aí prepara a eleição, mantém a eleição, presidente com nova. Depois de uma interrupção, Machado continua. Meu amigo, então é isso. Você tem 30 dias para resolver essa crise e não tem mais do que isso. A economia não se sustenta mais, está explodindo. Renan acrescenta, queres que eu faça uma avaliação verdadeira? Não acredito em 30 dias não, porque se a Odebrecht fala e essa mulher do João Santana fala, que é o que está posto. Os dois também conversam sobre o ex-senador Delcídio do Amaral. Renan demonstra receio em relação à delação de Delcídio e relata que o ex-senador poderia gravar políticos, fazendo como o empresário J. Ávila, que fechou um acordo com a justiça americana e gravou envolvidos no escândalo da FIFA. Renan, nas mãos de Sérgio Machado, foi vítima do mesmo expediente. Renan diz, Deus me livre, Delcídio é o mais perigoso do mundo. O acordo era para ele gravar a gente, eu acho, fazer aquele negócio que o J. Ávila fez. Machado responde usando um palavrão. Que filho da p... rapaz. Renan diz, é um rebotalho de gente. E Machado emenda. E vocês trabalhando para poder salvar ele. Na gravação, Renan e Machado conversam sobre as investigações contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Falam da tensão política no país. Renan fala de um conselho que deu a Lula. Machado comenta, tá mesmo, ela acabou. E o Lula, como foi a conversa com Lula? Renan responde, o Lula está consciente, Lula disse que a qualquer momento pode ser preso. Acho até que ele sabia desse pedido de prisão lá. Machado pergunta, ele está disposto a assumir o governo? Renan responde, aí eu defendi, me perguntou, me chamou num canto. Eu acho que essa hipótese, eu disse a ele, tem que ser guardada, não pode falar nisso. Porque se houver um quadro, que é pior que há, de radicalização institucional e ela resolva ficar para a guerra. Em seguida, conversam sobre a delação de executivos da construtora Odebrecht. O diálogo não cita o nome de Dilma. Pelo contexto da conversa anterior, dá a entender que essa delação pode trazer revelações que atingiriam a campanha de Dilma. Machado diz, mas Renan, com essas informações que você tem, que a Odebrecht vai tacar tiro no peito dela, não tem mais jeito. Renan responde, tem não, porque vai mostrar as contas. E a mulher é... Machado acrescenta, acabou, não tem mais jeito. Então a melhor solução para ela, não sei quem podia dizer, é renunciar ou pedir licença. Nas conversas, Sérgio Machado e Renan Calheiros também falam em mudar a legislação.
e criticam a decisão do Supremo que, em fevereiro, autorizou prisões após condenações em segunda instância. Renan diz que apoia uma mudança na lei da delação premiada para impedir que presos virem delatores. E Machado disse que é preciso acordo com o Supremo para passar uma borracha em tudo. Machado diz: o Cunha, o Supremo, fazer um pacto de Caxias. Vamos passar uma borracha no Brasil e vamos daqui para frente. Ninguém mexeu com isso. E esses caras do... Renan responde interrompendo. Antes de passar a borracha, precisa fazer 3 coisas, que alguns do Supremo fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada preso. Primeira coisa. Porque aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Machado acrescenta: acaba com esse negócio da segunda instância que está apavorando todo mundo. Renan: a lei diz que não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão, interpreta isso e acaba com isso. Machado conclui: acaba isso. Eles continuam a conversa, agora falando da necessidade de negociar uma possível transição de governo com ministros do Supremo. Segundo o jornal, a conversa não permite estabelecer com precisão o que Renan pretende. Renan diz: em segundo lugar, negocia a transição com eles. Machado responde: com eles têm que estar juntos e eles não negociam com ela. Renan responde: não negociam porque todos estão com ela. Ela me disse, e é verdade mesmo, nessa crise toda, estavam dizendo que ela estava abatida. Ela não está abatida, ela tem uma bravura pessoal que é uma coisa inacreditável. Ela está gripada, muito gripada. Aí ela disse: Renan, eu recebi aqui o Lewandowski querendo conversar um pouco sobre uma saída para o Brasil, sobre as dificuldades, sobre a necessidade de conter o Supremo como guardião da Constituição. O Lewandowski só veio falar de aumento. Isso é uma coisa inacreditável. Na longa conversa, falam ainda sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil e como neutralizar o juiz Sérgio Moro. Machado diz: a bola está no seu colo. Não tem um cara na República mais importante que você hoje, porque você tem trânsito com todo mundo. Essa tua conversa com o PSDB, tu ganhou uma força que tu não tinha. Então, para salvar o Brasil. E esse negócio só salva se botar todo mundo. Porque deixar esse Moro do jeito que ele está, disposto como ele está, com 18% de popularidade de pesquisa, vai dar... Isso que você disse, se for ruptura, vai ter conflito social, vai morrer gente. Renan responde: vai. E aí tem que botar o Lula, porque é a intuição dele. E Machado complementa: aí o Lula tem que assumir a Casa Civil e ser o primeiro-ministro. Esse é o governo. Ela não tem mais condição, Renan, não tem condição de nada. Agora, quem vai botar esse guiso nela? Em outro trecho da conversa, os dois falam sobre mexer na MP dos acordos de leniência, que o governo Dilma baixou para facilitar que empresas admitam culpa e possam voltar a fazer negócios com o setor público. Fazem uma comparação da leniência com a anistia ocorrida na redemocratização do país. Machado dá a entender que o objetivo seria não investigar as irregularidades que ainda não foram descobertas. Depois de protestos do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, a MP foi substituída por um projeto de lei. Sérgio Machado demonstra preocupação, porque admite que seus acertos com as empresas foram feitos com os donos das empreiteiras e não com os executivos. Machado conta: me disseram que vai. Dentro da leniência botaram outras pessoas, executivos, para falar. Agora meu trato com essas empresas, Renan, é com os donos. Quer dizer, se botarem vai dar uma geral. Eu nunca falei com o executivo. Renan diz: não vão botar não. E da leniência detalhar mais. A leniência não está clara ainda, é uma das coisas que tem que entrar na... Machado responde: no pacote. Renan diz: no pacote. Machado afirma: e tem que encontrar, Renan, como foi feito na anistia com os militares. Um processo que diz assim: vamos passar o Brasil a limpo, daqui para frente assim, para trás. Porque senão esse pessoal vai ficar eternamente com uma espada na cabeça. Não importa o governo, tudo é igual. Renan concorda: não, todo mundo quer apertar. É para me deixar prisioneiro trabalhando. Eu estava reclamando aqui. Machado: todos os dias. Renan responde: toda hora eu não consigo mais cuidar de nada. Renan comenta que todos os políticos estão com medo da Lava Jato e cita o senador Aécio Neves, do PSDB. Machado diz: e está todo mundo sentindo um aperto nos ombros. Está todo mundo sentindo um aperto nos ombros. Renan: e tudo com medo. Machado diz: Renan, não sobra ninguém, Renan. Renan responde: Aécio está com medo. Me procurou. Renan, queria que você visse para mim esse negócio do Delcídio, se tem mais alguma coisa. Machado afirma: Renan, eu fui do PSDB 10 anos, Renan. Não sobra ninguém, Renan. Em determinado momento da conversa, Sérgio Machado reclama da Globo, referindo-se à cobertura da Lava Jato. Renan cita o nome de João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo. Agora, a Globo passou de qualquer limite.
marquei para segunda-feira uma conversa inicial com o Poder para marcar. Ela me disse que a conversa dela com o João Roberto foi desastrosa. E ele disse para ela reclamou, ele disse para ela que não tinha como influir, ela disse que tinha, porque ele tem influído em situações semelhantes, que é verdade. Né? Trata. E ele disse que está acontecendo um efeito manada no Brasil contra o governo. Tá mesmo. Ela acabou. Com Lula, como é que foi a conversa com o Lula? Em outro momento, Renan conta de novo o que ouviu de Dilma Rousseff sobre a conversa com João Roberto Marinho. O João, naquela conversa, me sempre de que não manda, não consiga, que hoje é muito difícil. Ela disse para ele, João, não é porque vocês tratam diferentemente casos iguais. Nós temos vários indicadores. Em nota, João Roberto Marinho explicou que, como disse o presidente do Senado, Renan Calheiros, é verdade que sempre lhe pedem para interferir no noticiário a favor de um grupo ou de outro. A resposta é sempre a mesma. Ele não pode mandar que se interfira nos fatos, pois um veículo de imprensa deve tudo noticiar livremente. Ele acrescentou que o compromisso do Grupo Globo é com a notícia e com o público. Acrescentou que essa sua resposta gera desconforto, frustrações e, por vezes, afirmações descabidas, o que é compreensível, especialmente em momentos de crise. Ainda na conversa, Renan relata a Sérgio Machado um encontro entre Dilma e Otávio Frias Filho, sócio e diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Otávio Frias Filho disse que não vai comentar a gravação. Hoje o Supremo Tribunal Federal homologou a delação de Sérgio Machado. É um caso raro de delação fechada antes mesmo de o delator virar formalmente investigado. É que Sérgio Machado ainda não é alvo de inquérito aqui no Supremo. Mas o Ministério Público pediu que ele seja incluído na principal investigação da Lava Jato, a que apura se existiu uma organização criminosa para fraudar a Petrobras. Ele será considerado formalmente investigado se Teori aceitar o pedido da Procuradoria. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que sempre recebe aqueles que o procuram e que os diálogos não revelam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Lava Jato. Sobre a declaração em relação ao senador Aécio Neves, Renan disse que se expressou inadequadamente, que não queria dizer que Aécio tem medo, mas indignação com as citações do ex-senador Delcídio do Amaral. Renan Calheiros pediu desculpas. A defesa de Sérgio Machado voltou a dizer que os autos são sigilosos e que, por isso, não pode se manifestar. O PSDB declarou que as gravações deixam clara a tentativa de Sérgio Machado de envolver de forma criminosa o partido e o senador Aécio Neves, sem apontar um único fato. O PSDB também afirmou que o senador Aécio Neves já manifestou inúmeras vezes sua indignação com falsas citações em nome dele. Sobre o encontro da presidente afastada Dilma Rousseff com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, a assessoria do STF declarou que a reunião foi para tratar do orçamento do Judiciário e do reajuste dos salários de servidores. O ex-senador Delcídio do Amaral disse que considera um elogio todas as referências ao nome dele nos diálogos gravados por Sérgio Machado. A presidente afastada Dilma Rousseff não quis se manifestar. O Instituto Lula declarou que o diálogo citado é fruto de mais um vazamento ilegal e confirma o clima de perseguição contra o ex-presidente. O Instituto afirmou ainda que a conversa não traz nada contra o ex-presidente e voltou a declarar que Lula sempre agiu dentro da lei, que por isso não tem nada a temer.